No ano passado, a rede de antenas espaciais da NASA, conhecida como Deep Space Network, recebeu um pacote de dados vindo de mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra. Bom, até aí nada fora do comum. Durante meses, talvez anos, o que chegava dessa região era sempre o mesmo. Dados previsíveis, sinais rotineiros, nenhuma alteração significativa. Esses sinais vinham da Voyager 1, o objeto mais distante já lançado pela humanidade, uma espécie de mensageira silenciosa cruzando o vazio interestelar desde 1977. Mas no dia 6 de novembro de 2024, algo mudou. Um novo pacote de dados chegou, e com ele, uma surpresa. A sonda havia alterado sua rota de maneira sutil, porém inexplicável. Nenhum comando havia sido enviado, nenhuma manobra de correção registrada. Após essa alteração discreta, a Voyager 1 passou a apontar para uma região do universo até então inexplorada. Um setor sem estrelas catalogadas, sem registros astronômicos, uma parte do cosmos simplesmente vazia. Mais intrigante ainda foi o silêncio da NASA. Nenhum comunicado oficial, nenhuma explicação. O Laboratório de Propulsão a Jato, ou JPL, comentou informalmente que o comportamento da sonda indicava um ato de volição, uma decisão voluntária, como se a própria Voyager tivesse escolhido para onde ir. Mas isso não faz sentido. A sonda não possui nenhum sistema de inteligência artificial. Seu funcionamento é inteiramente baseado em instruções programadas nos anos 70. Alimentada por um gerador termoelétrico de plutônio, a Voyager 1 é uma relíquia de uma era anterior ao Wi-Fi, à internet e até mesmo ao uso cotidiano de computadores pessoais. Sua lógica de missão nunca previu sua sobrevivência além da heliopausa, a fronteira do sistema solar. E ainda assim ela segue funcionando, graças a um milagre da engenharia e a uma sucessão de reparos e ajustes remotos feitos ao longo de décadas. O objetivo da Voyager 1 é claro, seguir em frente, registrar o desconhecido e transmitir seus dados de volta à Terra. Sua tarefa é observar e reportar, sem questionar, sem interpretar. Apenas transmitir o que encontra pelo caminho. Comparado às tecnologias atuais, a Voyager 1 é quase uma peça de museu. Seu trabalho é puramente mecânico, operando com previsibilidade e precisão. Ela não foi feita para decisões espontâneas, muito menos para manobras autônomas. No entanto, algo mudou. Ela foi desviada, e não de forma automática. Durante esse episódio, a sonda também registrou um zumbido de baixa frequência entre seus dados. Inicialmente, os cientistas atribuíram o ruído a uma falha instrumental, algo comum em equipamentos antigos expostos por tanto tempo ao espaço profundo. E não demorou para esse ruído atrair mais atenção. Os dados foram submetidos a uma análise cruzada em 3 centros distintos da Deep Space Network. E o que encontraram foi inquietante. O padrão do ruído se repetia de maneira regular, com intervalos fixos e relações matemáticas precisas. Não se tratava de interferência solar, nem de ruído térmico, tampouco de falha eletrônica. Um pesquisador da Universidade de Stanford descreveu a estrutura desse som como uma assinatura rítmica. Para ele, parecia que o espaço ou algo no espaço estava cantando em código. E o mais perturbador, a frequência desse sinal ressoava em bandas que não fazem parte do espectro normalmente utilizado pela comunicação espacial humana. Algo fora do nosso alcance e talvez fora da nossa compreensão. A Voyager 1 escutou algo, no limite do espaço interestelar, em uma zona silenciosa entre as estrelas, onde a influência gravitacional de uma estrela já não prevalece sobre a de outra. A sonda detectou um sinal. É um território sem planetas, sem satélites, apenas vastidão. Mas, embora pareça um vácuo absoluto, essa região contém matéria, gás ionizado,
poeira cósmica, partículas carregadas e radiação difusa. É um deserto cósmico, mas não completamente vazio. Em um ambiente onde qualquer ruído deveria ser aleatório, esporádico, incoerente, o que a sonda captou era o oposto. Era estruturado, persistente e rítmico. E o mais estranho ainda estava por vir. Dias depois, a própria Voyager 1 redirecionou seus sensores para a origem daquele sinal, como se estivesse interessado. Em solo, os cientistas correram para buscar explicações plausíveis. E diversas simulações foram realizadas na tentativa de replicar a manobra e justificar um possível erro interno. Contudo, nenhum disparo de propulsores havia sido autorizado pela Deep Space Network. E o software de controle da sonda, internamente, permanece congelado desde os anos 80. A Voyager 1 não possui autonomia operacional. Ela foi criada antes mesmo do conceito de inteligência artificial existir. Diante do mistério, engenheiros do JPL começaram a revisar cuidadosamente os dados coletados pela antena de Goldstone, na Califórnia. E foi ali que algo ainda mais intrigante apareceu. Dentro da distorção da frequência original havia um eco, um reflexo. Mas não era qualquer eco. Era um padrão que imitava precisamente o pulso da própria Voyager 1. A semelhança era tão precisa que a hipótese mais absurda começou a ganhar forma. Algo ou alguém do outro lado havia escutado o sinal da Voyager e estava replicando, não necessariamente como resposta, mas como um espelho, como se dissesse em silêncio: eu também estou aqui. É importante lembrar que as sondas Voyager, da NASA, carregam o famoso Golden Record, um disco fonográfico com sons e imagens da Terra. Nele há músicas, saudações em 55 idiomas, sons da natureza e instruções detalhadas sobre como decodificar a linguagem humana. A ideia era clara. Se um dia a sonda fosse encontrada por uma forma de vida inteligente, ela teria um guia para compreender quem somos. Com a anomalia ganhando a atenção, a comunidade científica iniciou uma divulgação discreta de materiais técnicos. A intenção era atrair pesquisadores e novas interpretações. Algumas das teses que surgiram partiam de uma ideia ousada. Talvez lá fora alguém não tenha visto a Voyager como uma máquina, mas como uma mensagem. E a lógica operacional desse fenômeno permanece inexplicável. Especialistas recorreram a textos de cientistas como Carl Sagan, Kip Thorne e Frank Drake, tentando encontrar algo que se encaixasse no que estavam observando. Em vão. Nenhum programa espacial até hoje havia enfrentado algo tão novo, tão fora dos modelos pré-existentes da astrofísica. A sequência dos eventos foi catalogada com precisão. Primeiro, a Voyager 1 captou uma frequência anômala. Em seguida, essa frequência foi analisada e confirmada como não aleatória. Logo depois, a sonda realinhou seus sensores para a origem do sinal e, por fim, o eco. O espelho retornou. O elemento que selou a estranheza do caso foi a persistência do sinal, que continuava firme, como se não quisesse ser ignorado. Durante décadas, acreditávamos estar travando uma comunicação de mão única com o cosmos, lançando sinais, sondas e esperanças no vazio, sem jamais ouvir nenhuma resposta. Mas agora, se os dados estiverem corretos, essa via pode ter se tornado de mão dupla. O universo, aparentemente, respondeu. A mudança de orientação da Voyager 1 não foi apenas um evento técnico. Foi um abalo sísmico nos fundamentos da astrofísica contemporânea. A narrativa tradicional, centrada no ser humano como o único observador racional do universo, foi posta em xeque. E o impacto desse episódio ultrapassou a ciência. Foi também filosófico e cultural. Afinal, o que acontece quando uma máquina, feita para escutar, começa a ser escutada? Desde então, centros de pesquisa espacial vêm reavaliando suas abordagens sobre a comunicação interestelar. Para muitos engenheiros, talvez estejamos buscando os sinais errados. Desde o início das missões espaciais, nossa comunicação se baseia em ondas de rádio, codificadas em binário,
uma linguagem que acreditávamos ser universal. Mas essa forma de linguagem carrega consigo um vício. Ela supõe que o universo entenderá nossa lógica matemática e nossa forma de expressão. Facilita a nossa escuta, sim. Mas e se a resposta do universo não vier em forma de linguagem, em sim de comportamento, de ação? Assim que os rumores sobre o incidente começaram a circular em fóruns científicos e redes sociais, o debate, claro, explodiu. Não apenas astrônomos e entusiastas se pronunciaram. Pessoas comuns, filósofos, artistas e curiosos começaram a discutir o que tudo isso poderia significar. E no meio dessa comoção havia algo difícil de negar. A sensação de que o silêncio do espaço havia sido finalmente quebrado. A Voyager 1 sempre foi um símbolo da esperança e da ousadia humana. Seu disco dourado carrega não apenas informações, mas um retrato idealizado da humanidade. Uma cápsula do tempo. Um convite para o diálogo. Curiosamente, algo havia acontecido com a própria Voyager 1 que pode ilustrar esse momento. Em 1990, quando a sonda estava a cerca de 6 bilhões de quilômetros da Terra, o astrônomo Carl Sagan convenceu a NASA a virar sua câmera para trás e fotografar nosso planeta uma última vez. E foi assim que surgiu a icônica imagem do pálido ponto azul. Nela, nosso planeta aparece como um minúsculo ponto azul perdido em um raio de luz solar, cercado pela escuridão infinita do cosmos. A imagem redefiniu gerações. Ela nos mostrou, com clareza poética, o quão pequenos somos em meio à vastidão do universo. Agora, em 2025, a nova virada da Voyager está reconfigurando mais uma vez essa lógica. Não somos apenas pequenos, somos detectáveis. Pela primeira vez, a ilusão de controle começou a desmoronar. Estamos acostumados a pensar no universo como uma máquina e na astronomia como a chave que usamos para operá-la, mas talvez sejamos apenas parte dela. Uma simples mudança de trajetória e uma possível resposta à Voyager 1 já foram suficientes para alterar profundamente a ciência espacial. Se essa descoberta foi capaz de transformar a nossa forma de enxergar o cosmos, imagine o que ela pode provocar nos centros de observação ao redor do mundo. Agências espaciais de vários países começaram a redirecionar seus recursos. Satélites foram reprogramados. Observatórios terrestres voltaram seus olhos para o setor apontado pela sonda. No entanto, até agora nada, nenhum sinal visível de energia, de gravidade, de luz. Apenas o silêncio, cortado por uma frequência anômala. E a pergunta que não quer calar é: estávamos prontos para sermos encontrados? Durante décadas, a ciência buscou vida em planetas distantes. Mas nesse caso foi diferente. A Voyager 1 não foi até lá para procurar. Ela apenas estava presente. E foi ela que foi encontrada. A Voyager 1 segue girando silenciosamente a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra. A essa distância, cada dado transmitido leva mais de 22 horas para chegar até nós. Mas o que caracteriza um fluxo regular de dados? E quando esses dados começam a se comportar de forma diferente, o que exatamente está mudando? Detectores de partículas de alta energia e medidores de campos magnéticos são usados para coletar informações da sonda. Após a alteração de rota, registrada em 24 de novembro de 2024, os centros de controle da NASA passaram a monitorar a Voyager 1 com atenção redobrada. E as primeiras mudanças foram discretas, tá? As variações no tempo de chegada dos pacotes de dados. Pequenos atrasos, porém recorrentes. Eles indicavam, dentro dos parâmetros técnicos, um aumento na distância da sonda. Uma hipótese plausível era a simples inércia, conforme a primeira lei de Newton. Um corpo em movimento no vácuo tende a continuar se movimentando. Mesmo sem propulsores, a Voyager 1 continuaria sua trajetória. Outra explicação possível envolvia interferências cósmicas. Planetas, asteroides, estrelas, campos magnéticos. Uma infinidade de elementos que poderiam atrasar ou desviar os sinais. E também havia a possibilidade de simples desgaste técnico. A sonda final tem quase meio século de operação. Foi nesse contexto que surgiu o som.
Um sinal que não era apenas um ruído, mas uma sequência com estrutura matemática. Ele possuía relações, ritmo, simetria. As modulações foram processadas por algoritmos normalmente utilizados para detectar assinaturas de exoplanetas, mas o que apareceu era algo mais complexo. Os primeiros resultados apontaram para uma anomalia. A simetria dos sinais não apenas se repetia, ela evoluía. Havia mudança. Havia resposta. E esse comportamento não é compatível com a simples existência de um exoplaneta. Objetos naturais emitem sinais irregulares, não estruturados, mas aquilo parecia responder. Daí surgiram as dúvidas. Seria uma falha nos sistemas? Um eco da própria Voyager, refletindo de forma incomum? Essa segunda hipótese, embora menos provável, ainda era mais perturbadora. Um eco no silêncio do espaço profundo levanta mais perguntas do que respostas. E alguns passaram a considerar a possibilidade de que aquilo fosse uma nova forma de comunicação, não verbal, mas ainda assim intencional. Ressonância estrutural. Uma ideia de linguagem que não se baseia em palavras, mas em comportamento físico, padrão e harmonia. Quando o físico teórico Adam Frank, da Universidade de Rochester, foi consultado sobre a hipótese de uma linguagem emergente no sinal da Voyager 1, ele respondeu com uma analogia. Quando uma pedra cai na água de um lago, as ondas que ela gera obedecem às leis físicas. Mas se outra pedra cair e gerar ondas que anulem ou reforçam as primeiras de maneira coordenada, então temos algo diferente. Temos diálogo. Após descartar as explicações convencionais, os pesquisadores começaram a pensar de forma mais simbólica. Saíram do campo puramente técnico e passaram a se perguntar: o que esse sinal representa? O que está sendo, de fato, dito? E foi nesse processo que se descobriu algo ainda mais intrigante. Picos nas modulações coincidiam com razões harmônicas usadas na construção de escalas musicais. Frequências que o ouvido humano percebe como agradáveis. Ainda não se sabe se isso é apenas coincidência, uma tentativa de tornar o sinal reconhecível, ou se quem está do outro lado já conseguiu compreender mais do que imaginamos, a partir do Golden Record da Voyager 1. A Voyager 1 nunca teve a missão de encontrar vida. Ela foi lançada para explorar, registrar e, eventualmente, desaparecer no escuro. Mas algo mudou. Aquela que foi construída apenas para ouvir, agora está ouvindo algo que responde. E esse diálogo, ou o que quer que seja, pode ser o primeiro passo para uma nova compreensão do cosmos. Bom, não sabemos ainda o que está nos respondendo, mas sabemos que já não estamos sozinhos no ato de observar. Se o espaço antes parecia indiferente, agora ele parece atento. E essa simples possibilidade de que o universo não apenas existe, mas percebe, é capaz de transformar não só a ciência, mas também a própria noção de humanidade. A Voyager 1 continua sua jornada solitária, cruzando o espaço interestelar, carregando sons, imagens e intenções humanas. Se essa viagem vai terminar em silêncio ou em contato, ainda não sabemos. Mas a partir de agora, a pergunta que devemos fazer talvez não seja mais estamos sozinhos, e sim, alguém já nos ouviu? Até a próxima.